Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de live. E hoje com uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho vocês vão poder conhecer a Márcia Martins, para a gente entrar nesse tema tão interessante que é pais e adolescentes. Sejam bem-vindos. À medida que forem chegando, por gentileza, mandem um oi para que a gente possa cumprimentar vocês. Falem também de onde vocês são. E a ideia é também interagir com vocês, enviarem perguntas, enfim. Vamos começar a nossa manhã repleta de reflexão, de conhecimento e dividindo esse espaço com uma pessoa que vai nos ajudar muito a refletir sobre esse momento tão importante da adolescência. Então, pais, mães, sejam bem-vindos. À medida que forem chegando, vão mandando um oi, compartilhem também essa live com mais amigos para que possa chegar até mais pessoas, para que ela consiga chegar em algumas casas que precisam talvez de um momento de reflexão, de atenção, de olhar para esse momento tão importante que é o momento da adolescência. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento. Vamos chegando, dá um minutinho só para as pessoas chegarem. Já estou convidando aqui a Márcia para entrar, para a gente já começar esse bate-papo com vocês. Nessa manhã fresquinha de quinta-feira. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Márcia, e você? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. E você por aí? Também, tá tudo ok. Tem hora que dá pane aqui nas conexões. É verdade. Márcia, seja bem-vinda. Gratidão pelo convite, fiquei muito feliz, Levi, mesmo. Como eu já te disse, eu te acompanho já há um tempo, então é extremamente importante a gente unir forças e levar o que a gente sabe, o que a gente está aprendendo e compartilhar esse conhecimento, né? Então, muito bom. Pode falar. Desculpa, cortei você. Não, eu quero agradecer você ter encontrado um tempo na sua agenda e ter abraçado a ideia de ter esse momento com as pessoas, de levar informação, reflexão para essa fase tão importante que é a adolescência, né, Márcia? Isso é verdade, essa fase é tensa, né? Tanto para os jovens quanto para a gente, o adulto, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente já passou por essa fase e sabe também o quanto ela é complicada, né? Não só as suas transformações, como as suas emoções, como ela pega nessa fase. Exatamente. E você sabe que, bom, à medida que as pessoas vão entrando, vão mandando um oi pra gente, mas eu sei que agora o Instagram está fazendo aí alguns convites, podem entrar algumas pessoas conhecidas. Quem for conhecido da Márcia, manda um oi. Quem for meu conhecido, manda um oi. Enfim, a gente quer interagir com vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Márcia, eu quero te convidar a se apresentar. Enquanto isso, eu vou colocar o tema da nossa live de hoje aqui, já vou afixar para as pessoas que entrarem já começarem a ver do que se trata, tá bom? Então, fica à vontade, seja bem-vinda e comece a se apresentar para o pessoal. Bom dia, galera. Eu sou a Márcia Martins, eu trabalho com adolescentes, então eu ajudo, auxilio o adolescente nessa fase, que é complicada, a eles desenvolverem seu autoconhecimento, né? Então, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autonomia, desenvolver a sua autonomia, na verdade, o senso de autorresponsabilidade, que é extremamente importante esses fatores, esses pilares, para que eles cheguem na fase adulta de uma forma mais saudável. Então a gente vê aí, né, Levi, que quantos de nós adultos a gente tem ainda conflitos internos, quando a gente presta atenção e vai em busca de melhorar através de tratamentos, a gente identifica todos eles onde? Na infância e adolescência. Então, por isso que é importante, quanto antes o adolescente, a gente levar essas informações e começar a ajudá-lo, auxiliá-lo a desenvolver o seu autoconhecimento. É o que eu sempre falo, autoconhecimento é a chave para o sucesso, para qualquer posição, para qualquer profissão, o caminho que você vai escolher na sua vida. Então eu venho aí trabalhando com esse desenvolvimento com o adolescente. E como consequência a gente vai cuidando da família também, né? Porque se não enxugar gelo, você só cuidar do adolescente, aí chega em casa, tudo aquilo que eu consegui passar para ele, ele chega em casa e dá de encontro, sabe, com a família, os conflitos podem até piorarem, né? Então, com certeza, Márcia. É um todo ali os cuidados. Com certeza. Bom, pessoal, trabalha aí.
Para quem for chegando aí, mandem um oi. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da live já está fixado aqui, pais e adolescentes, as dores e os desafios da adolescência e também as alegrias, né? Quando a gente começa a olhar um pouquinho para esses detalhes, as alegrias aparecem. E como a Márcia bem falou, nós também passamos por isso. Né? Hoje pais, mães passaram por isso. É claro, momento diferente, momento repleto de tecnologia, ultravelocidade, síndrome do pensamento acelerado, toda essa intensidade, de certa forma, daqui a pouco a Márcia com mais propriedade vai entrar, mas Márcia, sabe uma coisa? Antes disso, para quem não me conhece, eu sou Levi Corrêa, sou hipnoterapeuta aqui da região de Campinas, também trabalho ajudando as pessoas a alcançar seus objetivos aí, pessoais e profissionais, e hoje eu tenho a alegria de dividir esse momento com a Márcia, que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse momento dessa fase, onde se talvez deixa um pouquinho da infância e começa a colocar o pé ali num caminho para a vida adulta, que é esse meio que é chamado de adolescência. E Márcia, sabe o que é interessante? Eu comecei a refletir um pouco sobre esse tema, e sabe do que eu lembrei? Eu lembrei do meu pai fazendo barba, né, ali, e eu encostando do lado dele, eu quase não tinha nada, né, só uns penudinhos aqui, e aí peguei uma gilete e comecei junto, né? Eu já fazia isso com uma frequência, mas nesse momento eu lembro que eu já tinha o que tirar, né? Eu já tinha o que tirar. E olha o que virou. Virou. E o que tem por trás disso, né? Tem assim, o quanto os pais são reflexos pra gente. O quanto é importante esse momento, né? Não só esse momento, mas desde a barriga da mamãe até os dias de hoje, mas o quanto eles são espelhos. Eu acho que, antes de eu passar a bola para você, essa reflexão, qual a qualidade do nosso espelho, né, de nós enquanto espelhos, para a relação com os nossos filhos. Tá? Mas, Márcia, fique à vontade para iniciar essa nossa reflexão. Pessoal, assim que forem chegando, por gentileza, mandem um oi para a gente. Estamos aqui com a Márcia Martins, uma especialista na adolescência. Ela olhou isso como foco, com carinho, com atenção. Ela trabalha também como facilitadora de relacionamento familiar, né, muito sugestivo, claro, quando você ajuda a família a se desenvolver, naturalmente você facilita ali um trajeto. E o tema são as dores e os desafios dos adolescentes. Mas antes de passar de novo, e está vendo que eu falo demais, né? Me corta se precisar. Eu deixo. Eu estava olhando um dado da OMS aqui, que ela diz assim, 68 em cada 1000 bebês de mães adolescentes, aí na fase de 15 a 19 anos, nascem nessa fase. Ou seja, nascem de 68 de 1000 bebês na fase da adolescência da menina, aí de 15 a 19 anos, no Brasil. Então ele tem uma taxa muito grande comparado aí a outros países, né? E também é uma das questões que às vezes é tabu, né? Que é a questão do namoro, do sexo, do relacionamento, que está aí nessa fase da adolescência, né? Essa saída da puberdade, esse descobrir do corpo, de olhar diferente para o menino, para a menina. Esse relacionamento ele começa com bastante intensidade nessa fase também, né? Esse dado da OMS ele diz assim que as meninas cada vez mais começam cedo, né? E talvez nesse momento venha aí também mais uma reflexão de essa atenção a esse momento, a esse descobrir, né, a se falar do corpo, o quanto ainda talvez seja um tabu, ou quanto talvez os pais não tenham tempo, nem qualidade de tempo para lidar com isso. Mas eu quero parar de falar e passar a reflexão para você, Márcia. Bom, vou falar sobre a sua primeira reflexão com relação a você fazer a barba com o seu pai. Né? Você disse que isso foi muito importante, você lembra disso até hoje. Então, isso me lembrou de uma frase que fala assim, os espíritos gritam mais que palavras. Então, realmente, eles são os nossos espelhos. A gente aprende desde quando nasce com os comportamentos. Esses são os exemplos, muito mais do que com o que falam pra gente. Por exemplo, um bebê que vai mexer na tomada e fala, não pode, machuca. Para ele, tanto faz. Ele vai lá e põe. Enquanto ele não levar o choque, sabe? Então assim... E ainda dá risada, né?
É, Aquele desafio, né? e aí que vai testando os limites dos pais, né? Tipo, até onde Exato. eu posso ir, né? Então tem todo esse trajeto aí desde quando a gente nasce, mas que os exemplos eles ensinam muito mais, sim. Então não adianta nós, pais adultos, falar que não faça isso. Por exemplo, não beba bebida alcoólica, mas se eu Uhum. bebo, sabe? Então são as palavras que usamos também que precisamos tomar cuidado. Sabe? Exato. Eu tenho um filho adolescente de 16 anos e ele se interessou, ele queria experimentar a bebida alcoólica. E que eu e meu marido nós fizemos? Assim, olha, se a gente proibir, ele vai beber de qualquer jeito, sabe-se lá o que vai beber e onde e com quem. Então, o que nós Uhum. começamos a fazer? Você quer experimentar uma cerveja? Então, vai experimentar aqui em casa, com a gente. Uhum. Porque daí ele ia vendo qual era o limite dele. Entendeu? Então, essa foi a minha opção para que ele não experimentasse no mundo. Então, assim, são os exemplos que você tem dentro da sua casa, que é o que vai ensinar muito mais. Então, se você quer falar algo para o seu filho e ensiná-lo, também precisa se conhecer, olhar para dentro de si, sabe? Sim. Porque é aí que surgem os apontamentos de dedos, sabe? Então, é isso que a gente tem que tomar Uhum. cuidado, porque são os maiores conflitos entre família ou no relacionamento de forma geral, sabe? Na sociedade como um todo. O E eu acho que outro, aí nasce, né, Márcia? Desculpa não, pode interferindo, mas só colocando um recorte para a gente ampliar, inclusive, essa reflexão. Nesse momento, né, da adolescência, tem toda aquela coisa de autoafirmação, do adolescente querer distanciar daquela fase da infância mesmo, e meio que provar, né, assim, para a roda de amigos, para o social, até para os que é pais. escolar, Não sou mais criança, né, não sou mais criança, sou descolado, né? Ou seja, até às vezes, se não tem esse tipo de comportamento, ele vai buscar talvez essa autoafirmação, e eu falo talvez porque de família para família tem muita diferença, né? talvez numa roda de amigos, né? Talvez aí de frente com uma garota que ele gosta, enfim, que nasce as primeiras questões ali, né? Então é extremamente importante isso que você falou, Márcia, inclusive da comunicação, que, pasmem, é desafiador nos dias de hoje. As Sim, pessoas falam muito e tem muito escutam pouco. mimimi, né? As Nós estamos pessoas. vivendo uma era de mimimi. Você não pode falar nada que a pessoa já se ofende, sabe? Uhum, Isso em qualquer idade, não é só os jovens, não, em qualquer idade. Interessante que, sim. assim, partindo disso tudo, uma das dores realmente que nós precisamos entender é que a adolescência, essa transição da infância para a fase adulta, é a adolescência. Então, isso envolve tanto a sua parte, o seu desenvolvimento neural, quanto biológico e físico. Né? Sim, Então, é a sim. mudança do seu corpo, sabe? Os seus hormônios que estão extremamente alterados. Então, Espinhas. eu costumo chamar, Levi, nessa adolescência, a montanha russa das emoções. Então, Uhum, momentos que o carrinho está lá em cima, eles estão super felizes. Aí o carrinho desce, puxa, sim. vai na tristeza profunda, tá? E esse é o perigo, quando o carrinho começa a descer. Porque Uhum, quando ele chegar na parte lá embaixo, e as suas emoções estiverem muito pesadas, muito doloridas, ele vai ficar tão pesado para subir de novo, para se sentir feliz, se uhum, sentir bem, sabe? sim, Então, qual parte da montanha russa que ele vai ter dificuldade, sabe, de se erguer novamente? Porque a nossa vida é assim, sim. são altos e baixos, né? Exato. Então, né, mas só que assim, a gente aprendeu tudo isso, a lidar com muitas coisas na nossa vida, na nossa situação, com o tempo, com a nossa experiência de vida. Acontece que eu vejo que muitos pais, nesse momento da adolescência, primeiro, esquecem que também já foram adolescentes. Ou quando se Uhum, lembram, se apropriam do título eu sou pai, eu sou mãe, eu sei o que eu estou fazendo, né? E fala, mas na minha época não era assim. Né? Então já vem com esse na discurso minha pronto, época. né? Exato. Então, Exato. pronto, E, já começou aí. Você já barra. Então, o que uhum, que acontece? É, quando começa essa transformação do corpo, principalmente, por exemplo, eu vejo assim a minha filha. Minha filha está com 14 anos hoje. Ela está maior do que eu.
Então, quando eu olho para ela, eu vejo uma outra mulher. Então, o que acontece? Se você se olhar somente pelo que você está vendo, você vai querer discutir de igual para igual. Só que esquece que a parte neural não está madura. Tá? Perfeito. Então, é a Perfeito. mesma coisa que você chegar, por exemplo, para uma criança de 2 aninhos e exigir que ela vá no banheiro, se limpe sozinha e faça a sua própria mamadeira. Entendeu? Ela não vai saber fazer. Sabe? Ela pode olhar, observar, mas fazer, não, ela não tem essa capacidade. Então, a gente acaba misturando muito isso. Olhando para a forma adulta, só que esquece que ali é a criança ainda que está em desenvolvimento. Sabe? Então, ela não vai saber. Sabe? Ela vai ter essa dificuldade de entender isso que a gente acaba exigindo muito deles. Sabe? Uma certa responsabilidade que eles não estão preparados ainda. Então, tem essa confusão, sabe? Então, isso, um dos principais pontos que iniciam os conflitos é esse. Sabe? Quando você olha para o outro como se fosse adulto, já esquece exatamente a idade que ele tem. Só lembra quando é para chamar a sua atenção, a atenção do seu filho, para algo que vá te propor assim, que vai ser vantajoso para você. Mas no sentido de chamar a atenção, para mostrar assim, tipo, eu sou seu pai e sua mãe, eu sou melhor que você. Então, tipo, eu vou começar a te tratar que nem criancinha, porque você está se comportando assim. Entendeu? Mas vem no sentido assim, de rigidez e não de cautela. Aí, de novo, a comunicação. Olha só como ela é importante. Sabe? E eu acho que aí você toca num ponto, né, Márcia? Desculpa cortar você. Pessoal, para quem chegou agora, a gente está falando com a Márcia Martins, trabalha com adolescentes, então a gente está falando dessa fase justamente entre o final da infância, né, essa ida para a fase adulta, os desafios, o olhar dos pais, enfim, se essa live faz sentido para você, a gente convida você a ficar aí com a gente. Se você lembrou de alguma pessoa que está precisando de alguma mensagem, uma reflexão, compartilha essa live com ela. Temos aqui a Márcia também para contribuir com a gente. Tendo perguntas, manda para a gente. E a Márcia falou que antes de entrar, ela falou, Levi, eu gosto de bastante coraçõezinhos assim subindo na tela. Então vão mandando corações à medida que vão gostando das reflexões e de tudo. Márcia, e eu acho que aí cai num ponto extremamente importante para a gente refletir enquanto pais. Também sou pai, tenho 2 filhos gêmeos, tenho filhos gêmeos da fase de 9 anos, e o quanto são diferentes, o quanto é muito singular, embora a gente tenha aí toda uma teoria, uma construção, né, psíquica por trás, mas é muito singular. Só que aí esbarra numa questão de velocidade, né? A gente, eu digo pelo meu caso, às vezes a gente chega em casa tarde, cansado, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo também têm esse tipo de comportamento, e aí a gente esbarra na qualidade da comunicação com aqueles que a gente mais gosta. Talvez a gente tenha um excesso de paciência com pessoas distantes, com pessoas da nossa vida corriqueira, que não estou dizendo que não são importantes, mas era que a gente está de frente com aquele ser humano em evolução, que é o nosso filho, que é a nossa esposa, o nosso marido. Talvez aí falte aquela energia que a gente desperdiçou ou deu em demasia para o dia, né? E aí falta realmente não só ouvir, mas escutar, o que tem por trás das palavras, os sinais que vão aparecendo, talvez aquele distanciamento da relação com os pais, aquele distanciamento da relação com os irmãos, né? E a gente fala de famílias, às vezes, de 2, 3, 4, 5 irmãos, e aí o jogo de cintura dos pais para conseguir dar aquela sensação de, puxa, estou controlando tudo, ou aquele falso controle que a gente está controlando tudo, e aí que entra o processo realmente da gente entender, enquanto pais, talvez, né, Márcia, que a gente tem que realmente preparar para o mundo, mas a gente não pode viver a vida para eles, né? Me veio uma frase agora, eu preciso lembrar do autor, enquanto você vai falando, eu vou procurar para dar exatamente a nota dela, mas os pais devem dominar a arte de serem desnecessários. Os pais devem dominar a arte de serem desnecessários.
E é uma linha muito tênue, porque a gente vê adultos extremamente infantilizados e adolescentes extremamente com pinta de adulto, com pinta de consciência, né? E aí entra exatamente no que você falou. Às vezes a gente muda um pouco e olha que ali ainda tem uma criança ou naquela fase adulta a pessoa ainda se ampara em comportamentos e emoções da infância ou da adolescência, né? Quando você vai refletindo sobre isso comigo, eu vou procurar a autoria dessa frase. Sobre isso que você falou, eu vou ser até um pouco... Ai, desculpa se eu for dura demais com isso, com essa frase, mas me lembrou de uma outra frase também, é assim: até que momento é o amor e quando se torna egoísmo? Por que eu estou falando isso? Justamente por conta do que você disse. Lá fora a gente acaba tendo paciência com muitas pessoas. Mas o que está em jogo para a gente ter essa paciência? É o meu emprego que está em jogo, por isso que eu finjo ter paciência com o meu chefe? Eu finjo ter paciência com o meu cliente? Tem coisas em jogo. Então, a nossa maturidade, a nossa experiência de vida da fase adulta foi fazendo com que a gente tenha esse jogo de cintura, sabe? Até que ponto eu posso gritar com o outro, desde que não me coloque em risco, e com quem eu vou gritar ou com quem eu vou brigar, né? E aí quando a gente se sente em casa com os nossos familiares, com quem a gente ama, a gente se sente no direito de despejar todas aquelas emoções, aquelas raivas que a gente passou durante o dia. E aí vem e desconta. Um desconta no outro. Então, olha só o perigo também desses comportamentos. Porque, de novo, os exemplos gritam mais que palavras. Então, o que eu estou ensinando para o meu filho? Então, quando eu disse até que momento é amor e quando se torna egoísmo, é quando, de repente, a gente não para a gente olhar para nós mesmos, cuidar da gente mesmo. Então, o pai, o adulto, ele também precisa olhar para si, também precisa desenvolver o seu autoconhecimento, saber quem ele é, o que ele gosta. Perfeito. Sabe? Porque Perfeito. Se eu trago, com o passar dos anos, conflitos internos mal resolvidos e eu não busco ajuda para tratar isso dentro de mim, eu estou ensinando esse tipo de comportamento para o meu filho, de continuar, sabe, esses conflitos, de não resolver, ou de me fechar, ou o oposto, de sair gritando, brigando. São esses exemplos que a gente tem que começar a olhar para dentro da gente. Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho? Como mãe, como pai, como tio, como avô, que seja. Sabe? Para o adolescente e para a criança num todo. E que eu ia falar também porque, assim, o adolescente, nessa fase, ele está em quê? Ele não sabe quem ele é. Assim como eu conheço gente com 50 anos nas costas que também não sabe o que é. Quem é. Mas tudo bem. Com certeza quem está escutando essa live com a gente lembrou de um ou dois também, Márcia. Eu já lembrei também. Entendeu? Mas a importância de nós ajudarmos eles a se autoconhecerem agora, justamente para quando chegar na fase adulta, ter o menos conflito possível, sabe? Não ficar protelando e levando esses hábitos familiares, sabe? Que são os padrões de repetição. Como você disse, por exemplo, esse aumento grande de meninas, jovens, adolescentes que estão virando mãe, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Primeiro, a imaturidade mesmo, né? Neural. Tá? Eles não têm essa percepção de futuro. Se você chegar para um jovem e falar o que você quer ter e ter feito e já ter daqui a 5 anos, não sei. É a primeira resposta. Eles não sabem. Por quê? Porque eles realmente não conseguem ter essa visão. Uns ou outros que conseguem ter isso, tá? Sim. Mas normalmente a grande maioria não sabe. Então, quando a gente fica, por exemplo, questionando eles para o que você vai ser de faculdade, o que você vai fazer, e eles falam que não sabem, eles se sentem perdidos, é porque não sabem mesmo.
tá? Então, olha o autoconhecimento. Por que que as meninas estão engravidando e cada vez mais cedo? Tem essa transformação hormonal. Então, eles estão borbulhando, é o corpo pedindo pelo sexo, entendeu? E como eles não têm essa maturidade, não sabem ter essa percepção, eu vou curtir o momento. Então eles estão usando dessas emoções deliberadamente, sabe? Tipo, vamos lá, é oba-oba e vamos brincar para ver o que acontece. Então, esses desafios internos que eles têm, sabe, de se desafiarem, também faz parte desse momento, dessa fase. Eles gostam de desafios. Então, tudo isso, vamos lá, vamos ver o que vai dar, sem pensar nas consequências, entendeu? Então, por isso que o número está aumentando. Por quê? Porque quais são os exemplos que estão tendo em casa? Eu tenho certeza que se a gente for fazer uma análise, olha só como a repetição de padrões é extremamente importante a gente trazer isso para a nossa consciência e quebrá-los, tá? Por quê? Porque se a gente for analisar, fazer lá uma pesquisa de quantos por cento foram de aumento que você disse aí na... Vou pegar esse dado com certeza para você. Vai, por exemplo, acho que não sei... 68 de mil, 68,5 de mil bebês entre 15 e 19 anos. Tá. Então vamos pensar aí, vai. Dessas 1.000 pessoas, dessas 1.000 adolescentes que foram pesquisadas, quantas dessas que as mães também já foram mães jovens, que os avós também tiveram jovens? Olha só a repetição de padrões. Tem um filminho que eu tenho no YouTube, que eu amo de paixão. Eu assisto umas 10.000 vezes, eu já assisti, e eu me emociono todas as vezes que eu assisto. Chama Vida Maria. Você já viu? Não. Anotem aí, pessoal. Vida Maria. Tá? Vida Maria. Desenho. Se eu não me engano, foi do governo do Ceará que fez. Uhum. E ele conta a história de uma mãe que queria conhecer o mundo, aprender a ler e escrever, mas aí a avó obrigava a limpar o quintal, a fazer as coisas, aí ela cresce, vira adolescente, vira moça, engravida. Ou seja, mostra a mesma vida que ela teve da mãe. E aí passa para a filha, que passa para outra. Isso é o melhor exemplo de repetição de padrão de família. Então, eu acho que esse vídeo vai dar para entender melhor essa estatística. Sim. E aí você toca num ponto, né, Márcia, crucial no nosso autoconhecimento enquanto pais. Sim. Aquela falta de atenção que talvez eu estou promovendo, ou aquele excesso de raiva, ou aquela falta de amor, ou aquela falta de conexão, qual parte de você, né, enquanto pai, enquanto mãe, arrastou isso junto para a sua vida? De onde que veio? Né? Em que momento que você deixou isso se tornar inconsciente? Em que momento que você deixou isso escapar das suas mãos? E talvez nesse momento que você está olhando para isso, você fala, puxa vida, meu pai e minha mãe eram assim comigo. E por que eles eram assim comigo? Porque os avós eram assim com eles. Né? E aí começa a se arrastar dentro de um padrão inconsciente, e às vezes eu não tenho o amor no formato de abraço, no formato de carinho nas palavras, mas eu tenho no formato talvez de repreensão, porque eu aprendi assim, e porque é a minha única forma. Né? E nesse momento, talvez você esbarre com questões de referências, porque os adolescentes se comunicam. Porque o pai do meu amigo abraça ele, meu pai nunca me abraçou. Porque o pai do meu amigo ou da minha amiga diz eu te amo com facilidade e eu não consigo falar. E o meu não sai. Né? E aí, claro, você olha talvez um pouco de mágoa, um pouco de raiva para quem? Para aquele que deixou. E aí talvez, ou então, você não sinta falta daquilo que você não teve. Naturalmente você não consegue expressar isso. Olha como vai virando um ciclo. Você me fez e nessa velocidade, né, Márcia, a gente para
de se perceber. Sim. Ou a gente vai buscando só questões externas, mas em nenhum momento a gente deixou e parou para conversar com o nosso interno, com o nosso interior. Né? Naturalmente, se eu não tenho a conexão com o meu amor próprio, com a gentileza do eu, comigo mesmo, como que eu vou passar isso para o meu filho? Como que eu vou passar isso para minha esposa, para as pessoas que estão ao meu redor? Talvez essa falta de conexão interna impeça de eu demonstrar. Né? E por quê? Porque em algum momento eu não tive também. Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a entender, e aí vem uma transformação, viu, Márcia? Só para a gente criar um ponto aqui, não olhar com mágoa nem com raiva, porque era o que eles conseguiam dar, os avós. Era como eles aprenderam. Né? Daquele jeito era certo para eles. E aí, quando você começa a entender que eles deram o melhor, que eles deram o que podiam dar, você começa a entender que está tudo bem, porque você não precisa continuar com esse padrão e você pode criar a sua percepção do que está acontecendo e mudar para os seus filhos, para os seus netos. Não deu tempo com os seus filhos? Tem os seus netos. Não deu tempo com os seus netos? Né? Olhe como a vida continuando, né? E não com aquela cabeça presa no passado de que eu tenho que continuar me machucando porque eu não tive. E a gente está falando de padrões inconscientes que às vezes a gente não percebe. Lá na vida adulta que a gente vai parar e falar, caramba, que falta de carinho que eu tive, e naturalmente eu não dei carinho para o meu filho, e naturalmente agora eu estou esbarrando no meu neto, que eu estou tentando compensar tudo isso. Olha que louco. É maluco mesmo. E você me fez lembrar de uma roda de adolescentes que eu fiz uma vez, e eu dei umas atividades, e eu vi que tinha um rapaz com uma extrema dificuldade de se entregar nos exercícios escritos. Não era nem a parte emocional de falar, era de escrever mesmo. E ele olhava para os lados, tal, e aí eu falei assim, você está com alguma dificuldade? Ele não conseguia nem colocar no papel para responder, né? E aí tá, depois eu fui, conversei um pouco com ele, e aí eu tive a oportunidade de conhecer os pais. E aí eu entendi de onde veio toda essa rigidez, sabe? Tipo, esse fechar, não falar sobre os seus sentimentos. Então, olha só como que é importante a gente olhar para dentro da gente, esses conflitos de novo. Porque, assim, a gente precisa conhecer os nossos pais. Estou falando nós adultos agora. Eu, por exemplo, eu só fui me dar conta de que eu não sabia quem era a minha mãe antes de ser a minha mãe, depois que eu comecei a estudar. Assim, agora, né, não vou falar a minha idade, mas agora, uns 4, 5 anos atrás, eu fui fazer um processo de, não sei se você já ouviu falar do curso de doula, eu fui fazer esse curso e eles falam muito sobre a ancestralidade. Aí eu falei assim, caramba, mas aí eu tive que fazer pesquisa, né? Então foi quando eu comecei a perguntar para minha mãe quem foi minha avó, quem foi meu bisavô, isso. E aí eu fui descobrindo coisas que foi me trazendo vários sentidos, entendeu? De coisas que aconteceram com a minha mãe, com os meus pais, e que repetiram comigo. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, quando eu entendi que essa extrema importância de saber como foi a vida, a gente consegue diminuir muito o percentual do julgamento, sabe? Então, o que eu faço hoje? Tem um livro que se chama, não sei se vocês já conhecem, mas eu utilizo ele nos meus processos, chamado Pai, me conta a sua história. Aí tem mãe, me conta a sua história, vó, me conta a sua história, vô, me conta a sua história. E ali são perguntas que eles fazem, sabe? Como foi a infância da sua mãe? O que seu pai gostava de assistir? Quais eram as brincadeiras? De início parece ser coisinha boba, sabe, de perguntar, mas tem você registrar isso e entender como foi a história do seu pai e da sua mãe, facilita demais para você começar a entender as coisas que estão refletindo ainda em você. E o jovem entender
por que os pais estão agindo hoje dessa forma com ele. Então, tanto para os pais quanto para os jovens, eu sempre falo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, da maneira que eu te amo, é a maneira que eu estou conseguindo expressar nesse momento. Uhum. E não a maneira que você quer que eu demonstre o quanto eu te amo. Então, é essa visão que a gente tem que começar a abrir um pouco mais a nossa mente. O que o outro faz por nós. É começar a se colocar no lugar do outro, mas para conhecer a sua vida, todo o seu movimento, seu aprendizado até então, e quebrar um pouco desse julgamento, sabe? E respeitar pontos de vista diferentes. Porque hoje eu tenho meu ponto de vista, eu, Márcia, por toda a minha experiência de vida que eu tive até hoje, das coisas boas e ruins que aconteceram na minha vida. Assim como você tem o seu ponto de vista. A gente pode falar sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, mas vamos ter pontos de vista opiniões diferentes, parecidos, mas exato, menos iguais. Entendeu? Exato. Então isso tem E que entender. Pessoal, para quem entrou agora, a gente está conversando com a Márcia Martins. Ela trabalha com adolescentes, tem um coach voltado à adolescência, essa fase importante que é a saída da infância e o início aí dessa caminhada para a vida adulta, né? 12 a 18 anos, né, Márcia, nessa fase, né? Que eu acho sim, mas a adolescência, teoricamente, ela vai até os 21 anos, por conta da parte neural, tá? Mas existem algumas pesquisas agora que já estão querendo colocar para até 24 anos, tá? Se bobear, 23. Por que, Levi? E aí... Sabe por que estão fazendo isso? Porque cada vez mais os jovens estão demorando para entrar no mercado de trabalho. Uau. Eu lembro que o meu primeiro emprego registrado em carteira, foi aos 14 anos de idade. Mas eu trabalho desde os 9, 10 anos. Entendeu? Então, olha só, eu fui desenvolvendo a minha autorresponsabilidade através dos meus empregos. Olha a importância também de se trabalhar o quanto antes. Não é de se matar de trabalhar. Claro, os estudos são extremamente importantes, mas tudo na nossa vida a gente tem que ter o equilíbrio. Tudo que é demais ou de menos atrapalha. Então a gente precisa ter o equilíbrio, entendeu? Então, você trabalhar fora também exige de você, e você vai desenvolvendo a autorresponsabilidade. Então, por isso que a gente está vendo muitos jovens aí que não estão, aparentemente, não estão nem aí com a vida. Mas é o comportamento dele, não é o pensamento nem o sentimento. São coisas diferentes. Não significa que ele esteja desesperado em procurar um emprego, desesperado em ajudar a sua família, desesperado em estudar. Ele só está se defendendo porque ele não sabe o que faz, ele não sabe para onde ir. Né? Então, porque ele aprendeu assim, né, Márcia? Porque ele aprendeu assim, de certa forma, e esse aprendizado, ele é tão sutil, né, Márcia? Porque você falou da questão dos comportamentos, né, que eles se arrastam, e quando a gente olha também para a nossa mente, e a base dela é emocional, isso perpassa a palavra, porque a percepção é exatamente isso, né? Aquilo que eu entendi, talvez não seja aquilo que você quis passar. A comunicação de novo. Exato. E aí, cada mente, eu digo isso para os meus filhos, né? O que para um virou tristeza, para o outro virou alegria. O que para um virou frustração, para o outro virou uma outra sensação. Porque as emoções, a gente sabe que são instintivas e são naturais. Né? A gente não consegue controlar a emoção. Mas aí o que nasce da emoção são as representações, aquele que vem do sentimento, do sentir de cada um, né? E aí que é muito singular. E aí você vê que na adolescência, você tem adolescentes que estão com uma base, com uma estrutura melhor desenvolvida, que aguentam entrar no mercado de trabalho e encarar talvez uma frustração de um desafeto com o chefe, com um parceiro de baia, né, ali no dia a dia. E ao contrário também, aqueles que não tiveram base, que na primeira frustração já desanda. O mundo acabou. Já vira. O mundo acabou, né? Porque não se permitiram encontrar essa base do que é a frustração, talvez vinda dos pais ou vinda das mães, porque em algum momento essa falta foi suprida
talvez de forma material, de forma de bens ali, de forma de videogame, de tudo aquilo para suprir uma ausência emocional, talvez. Uma ausência de estar do lado e falar assim, filho, como foi seu dia? Né? O que você se sentiu? Como foi sua escola? Como que estava lá? Não, a minha ausência, por Só conta fazer desse excesso, ela foi suprida ali com uma viagem para Disney, com um PlayStation, com um celular de última geração, e no fundo ela não queria o iPhone XYZ, talvez. Ela queria suprir talvez uma demanda emocional que naquele momento estava gritando dentro dela. Né? E que que não essa sabe sensação de expressar. prazer, ela atenuou só. E aí lá, nesse primeiro momento que você disse, porque o chefe não é o pai, mas cria-se muito gatilho de representação do pai, pela autoridade, por todas essas questões. E aí pode ter realmente esse conflito. E se não há essa base, de que forma que ela lida com isso, esse adolescente? Né? Cada um vai lidar de alguma forma. Por isso a importância, né, desse momento, dessa estrutura, dessa comunicação, e não só de comunicar, de tornar comum, né? Não é só de falar, Olha só, como de é tornar comum. extremamente importante a comunicação, né? Se não tem esse diálogo em casa, diálogo é ouvir, saber falar, né? Tem tons. A entonação de voz influencia demais. Então, assim, me fez lembrar, por exemplo, como você se comunica com seu filho. Você falou umas frases, como foi seu dia? Se você falar assim, perguntar, e aí, filhão, como foi seu dia? Legal. Me conta sobre o seu dia, filhão. Não, Né? tem que ser Olha a direto. diferença. Não, você tem que ser direto, assim, tipo, como foi a sua escola, a sua aula de português? A sua professora foi Aham. mais calma hoje? Olha, Então, sim, seja sim. direto, direciona a sua Uhum. pergunta. Entendeu? Porque quando ela Sim. fica muito generalizada, muito aberta, a resposta vai ser clara. Legal. Ah, legal. Ou E uma é o que merda, os adolescentes fazem. o de É, sempre. Eles não o de querem ter sempre. diálogo, sabe? Não. Eles não querem, eles querem ficar no mundinho virtual deles. Então, para você Porque em algum momento ajudar, não foi promovido, né, Márcia? Porque em algum sim, momento isso foi tolhido, né? sim. E é mais cômodo para ele, porque foi Claro. justamente numa fase que ele precisou, que ele queria se expressar, ele foi reprimido muitas vezes. Então, eu não posso Uhum. falar porque eu vou falar, né? Ninguém me entende mesmo, ninguém me ouve, que são as frases que eles falam. Um dos grandes é, Um dos grandes problemas dos pais é que eles não sabem ouvir. O filho começa a falar, o pai já interrompe, já tipo, Sim. eu já sei que você vai falar, porque não sei o quê, e já julga. Interrompe e julga, e não Uhum. deixa ele se expressar. Essas Sim. interrupções nas conversas vai fazendo com que ele fale cada vez menos. Então preste atenção como que você está agindo com o seu filho. Você está Sim. interrompendo ele? Se você está interrompendo, cata o copo de água, bota a água na boca e fica com ela lá até acabar o seu filho terminar de falar. Faz isso. Se você Olha não o desafio. Olha o exercício, pessoal. Pega um copo d'água, deixa do lado, vai exercitando esse beber aí e segura aí a água na boca estimulando um até o novo seu filho terminar, comportamento. até terminar de falar. Porque às vezes a gente já sabe, muitas vezes, quais são as desculpas que eles sempre dão, entendeu? Só Perfeito? que, e aí a gente interrompe, porque a gente já está cansado de ouvir aquilo, das mesmices. Então, olha só a velocidade, a gente está tão irritado com o chefe, com isso, com... Vai lá e despeja Pum. tudo de novo. Olha o É, conflito é. de novo, entendeu? Exato. E o que a Exato. gente não pode esquecer, que assim, são esses conflitos internos que acaba prejudicando o relacionamento familiar, e se a gente não tomar cuidado e não prestar atenção logo, abrir a nossa mente para cuidar disso com carinho, eu acredito que a quarentena ela veio aí para nos dar essa lição, essa oportunidade, sabe, de a gente rever algumas coisas. Aliás, muitas coisas, em vários sentidos, tá? Sim. Por quê? Porque o adolescente, nessa fase, eles estão em busca da sua identidade. Então, eles precisam saber quem é, o que gosta, o que não gosta. E ele vai buscar isso. Então, assim, dentro de casa eu já sei de todo mundo. Eu quero agora conhecer o mundo, né?
Eu quero saber. E aí é que está o perigo. Porque dependendo de como ele foi, como ele está emocionalmente com o relacionamento familiar, ele pode encontrar um grupo de amigos que gostam de usar drogas, bebidas, e aí ele vai começar a usar também, por quê? Primeiro que suas emoções estão bem latentes, está doendo muito. Então ele vai acabar, propício assim, tipo, ele acabar indo para essa galera e vai acabar utilizando também. Por quê? Porque ele quer ser aceito naquele grupo. Sabe? Então, olha só os perigos, o quanto antes... Exato, que é a necessidade de autoafirmar, né, nessa fase da saída da infância e entrada da adolescência. Eu preciso pertencer a alguém, a algum grupo, porque a minha família não está dando mais, eu não aguento mais briga, discussão, não ninguém deu me conta. deixa falar, ninguém me fala, sabe? E tem coisas acontecendo aqui dentro que eu não estou aguentando mais, eu não sei por que isso acontece. Sabe? E eu preciso botar isso para fora. Sabe? Na minha família eu não posso, porque ninguém me entende, ninguém me ouve, fica falando que é frescura minha. Então, olha só, o quanto a gente acaba reprimindo ainda mais, em vez de acolher. E você sabe que nesse momento, né, Márcia, para alguns pais, e já teve também o meu momento de pai, escutar coisas assim, dói. Dói. Porque em algum momento você percebeu que estava dando realmente mais importância a tantas outras coisas e deixando de dar importância para aquilo que é importante mesmo, né? E aí, claro, eu falo dos filhos, mas antes eu falo de você, pai, de você, mãe. Como que eu vou passar coerência, cuidado, atenção, conhecimento, ajudar a refletir se eu não estou bem? Como que eu vou ter esse cuidado com meu filho se eu não tenho cuidado comigo? E esse excesso também de cuidar do outro, né, Márcia? Como válvula de escape, como forma de ocultar aquilo que você está sentindo, isso é muito padrão, muito clichê também. Eu estou feliz se ele está feliz. Eu estou alegre se ele está alegre. E aí você deixa de se olhar e buscar na sua essência aquilo que está incomodando e está a todo momento criando um personagem que você vai ter que lidar no futuro, né? Você se coloca como figurante, como protagonista de quem que é essa história, né? De quem que é essa vida que está sendo levada. Em algum momento dói, porque em algumas frases, reflexões, ou até nessa conversa que a gente está tendo com a Márcia, muito esclarecedora, muito bacana, né? Você pode sentir um chute na canela. Mas isso tem a ver com você, não tem a ver... ou um soco no estômago, mas isso tem a ver com você. Aliás, na maioria das vezes tem a ver com você. Mas você aprendeu o quê? A jogar para fora. A colocar a culpa em tudo, só que qual parte que cabe a você? Qual parte que realmente você deixou de conversar? Que parte de você ainda você está escondendo? Que parte de você ainda você não quis cuidar? Vem o autoconhecimento, vem o autocuidado e o autoamor, né, Márcia? Você falou, fez eu lembrar assim, que a gente precisa entender que a gente não está aqui para julgar ninguém, sabe? O julgamento longe disso. Esquece, sabe? A gente também teve os nossos momentos, sabe, como pais, e hoje, através da nossa busca de, opa, desse jeito não dá para continuar, sabe? O que está acontecendo, tá? Então, eu fui atrás, você foi atrás, tem vários pais que estão buscando, sabe? Então, a gente não está aqui para julgar, mas o que a gente precisa é esclarecer, sem mimimi agora, é olhar mesmo para dentro de você e se perdoar. Perdoar aqueles que te ensinaram ou que não foram do jeito que você imaginava, que você esperava. O perdão é extremamente importante, gente, sabe? Porque, de novo, a gente só dá aquilo que a gente tem, que a gente pode. É isso que é importante. Então, não é julgar o seu... mas eu tô assim com meu filho porque o meu pai, eu nunca tive pai. Tá, tudo bem, infelizmente não teve pai. Ou sorte não teve pai, porque vai saber o que ele ia estar te ensinando. Então, sem ficar se apegando no passado. O que foi, já foi. Exato. Mas o que a gente pode fazer de diferente daqui para frente? Agora, a partir da frente, né? Agora. É crucial, Márcia, isso, né? E quando a gente fala de perdão, né, a gente fala sobre uma limpeza
que só você pode fazer. Ninguém faz por você. E é tão libertador quando a gente consegue, porque aí as coisas ficam mais leves, sabe? Tipo, mas o meu fez isso, fez aquilo, tá? Chega, a gente para de ficar se apegando no passado. Sabe qual é o nosso grande problema que a gente aprende na sociedade? Desde quando a gente nasce, eu vejo assim, eu entendo, tô falando por mim, tá? Eu entendo que assim, nós somos ensinados a focar no problema. E pronto. E aí a gente fica remoendo aquilo, chorando e levando isso por anos e anos. Para! A gente tem que entender que existe o problema? Existe. Aceita, pronto e acabou. Ele está ali e é para ser resolvido. Então, foco na solução. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para sair disso? Ou para isso não acontecer mais, não se repetir mais. Para tudo que eu sofri na minha vida, para que os meus filhos não precisem passar por isso, mas de uma maneira equilibrada. E você toca num ponto extremamente crucial, Márcia, que é assim, pare de buscar essa sua versão perfeita. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, a gente está evoluindo a cada encontro, a cada momento, e aí caminha com essa versão imperfeita mesmo. Entenda que no percurso você pode evoluir, você pode aprender, não é só o pai que ensina, o filho também ensina o pai. Eu acho que essa caminhada é dupla, né? E a questão do perdão, Márcia, tem muito a ver com aquela parte de mim, de você, de nós, que deixou de lidar da melhor maneira com o que precisava lidar naquela época. Né? Então, perdoar tem a ver com abrir mão daquilo que você não soube lidar. E talvez hoje você encararia até de um jeito diferente. E talvez você está carregando isso por muito tempo. E está nutrindo uma raiva, ou uma angústia, ou uma mágoa que está indo para o filho, está indo para a esposa, está indo para o marido, está indo para tudo. Então, assim, tem a ver com o autocuidado, o autoamor, com o autoconhecimento, e com certeza promover isso no filho também. E tem um ponto bem interessante disso tudo, né, Márcia? Que volta para a questão do tempo. Porque se tem algo que a gente não pode controlar, é o tempo. É o tempo. A gente consegue controlar as prioridades que a gente coloca no tempo. As prioridades que a gente coloca no tempo. Se eu reclamo do meu trabalho, se eu reclamo da minha vida, onde você estava nesse tempo todo que chegou nesse ponto? Em que momento você parou de olhar para as suas prioridades? As mesmas 24 horas. Não estou generalizando, mas em algum momento você deixou a vida levar. Em algum momento, talvez, esse papo com você não rolou. Em algum momento você poderia sentar. E pode ser agora, pode ser hoje, pode ser no presente. Por quê? Porque continua. Um minuto atrás é passado, um minuto à frente é futuro. Né? Nesse momento, pode realmente caminhar num processo de autoconhecimento e modificação daquilo que precisa modificar. A gente precisa entender que a gente demorou anos agindo de uma maneira, pensando de uma maneira que acreditava ser certo, e não é da noite para o dia que a gente muda. Então, esse tempo também está dentro da nossa transformação. Por isso é importante trazermos para a consciência o que eu estou fazendo de errado. Tá? Uma dica aí para você que está assistindo a gente, faça uma relação das coisas que você não gosta, que você gostaria de mudar. Coloca num pedaço de papel. Fala assim, olha, o meu comportamento, mas não vamos falar do outro. Porque quando a gente espera o outro mudar, a gente continua no vitimismo. Continua com aquela, não mudando o nosso comportamento. Para a gente mudar o outro, eu preciso mudar a mim primeiro. Eu falo isso, Levi, por experiência própria. Até teve uma, eu acho que é Tailane, não lembro o nome da pessoa, que falou que tem um filho agora de 15 anos, a relação está tensa e parece que ele odeia a mãe. Eu passei por isso também, sabe? Então, assim, o que acontece? Eu cheguei numa fase que, na minha visão, era o quê? Eu estava fazendo de tudo que eu achava que era certo e melhor para minha filha, sabe? Eu falei assim, não, mas eu estou ajudando, eu estou fazendo isso, estou levando em terapia. Eu levava ela na terapia. Olha o detalhe, tá? Estou levando ela na terapia, estou fazendo isso, nada dá certo. O que aconteceu? Eu comecei a ficar tão pesada emocionalmente,
tão triste e magoada, eu comecei a achar que eu era a pior mãe do mundo, que eu era a pior esposa. Aí você vai dando margem para outras coisas, né? A imaginação vai longe. Tudo você é pior que os outros. Aí você começa a se comparar e foi. Conclusão. Fiquei num estado depressivo tão grande que sim, eu tive pensamentos suicidas. Foi quando eu entrei, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. E aí eu descobri esse lance da inteligência emocional. Foi a minha libertação, porque eu entendi o que era o perdão, para eu me perdoar. Eu perdoar aquelas pessoas que eu achava, que eu levava em consideração, assim, mas eu sou assim porque eu não tive isso, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha irmã, porque meu irmão, porque meu tio, porque minha avó. Quando você consegue olhar para dentro de você, essas coisas vão ficando mais leves. Então, quando você consegue descobrir quem você é de verdade, a sua força, a sua capacidade, sabe, aquilo dentro. E o jovem tem muito disso, sabe, dessa energia, sabe, tipo, eu vou fazer acontecer, eu vou salvar o mundo, sabe? Exato. Ele tem muito dessa energia. Então eu sempre falo, resgata essa sua energia de quando era criança e adolescente, que você acreditava no mundo, Isso. que era possível, sabe? Então traz isso de volta à tona para você e tome posse dessa força, dessa sua energia, sabe? Ela é sua, ela é só sua. Então traga isso para dentro de você, gruda ela aqui, não deixa ela sair nunca mais. E aí abra sua mente, vá em busca do seu autoconhecimento. Então, aí quando eu fiz isso, eu consegui me libertar de tantas coisas. E aí eu consegui trazer minha filha de volta. Mas o que eu digo eu esqueci o nome dela, que é um nome diferente, me perdoa. Depois põe aí de novo se você estiver ainda na live. Se você está passando aí por essa dificuldade com seu filho, primeiro, desenvolva o seu autoconhecimento, que é extremamente importante. Você não vai só melhorar o seu relacionamento com seus filhos, como com seu marido, com sua mãe, com seu pai, com seu chefe, com todas as pessoas. Isso é extremamente importante. Para você, faça isso por você, tá? Em primeiro lugar. E aí sim, você vai conseguir ajudar o seu filho, sua filha, a sua família, de um modo geral. Segundo, entendo que... Só interrompendo rapidinho, a gente Tá tem acabando o nosso tempo? 1 minuto. Tá. 1 minuto. Segundo, rapidinho. A gente... Eu queria dar atividade, mas não vai dar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar uma contagem regressiva daqui a pouco, o Instagram ele começa. Aí se a gente cair, vamos entrar só para dar essas dicas finais e comprometer aqui com o pessoal. Fazer o exercício. Mais uns 10 minutinhos. Gente. Então vamos. Então, pessoal, daqui a pouquinho, com certeza, vai cair aqui, mas está tão interessante, está tão bacana, falei que valeria a pena você ficar com a gente aí. Caindo, a gente volta com o comprometimento aí da gente voltar por 10, 15 minutinhos para fechar essa nossa reflexão de hoje. Tá bom? Então, tudo bem? Né? Manda coraçãozinho se estiver tudo bem para vocês. Aí eu vou dar o exercício Pode continuar. para vocês fazerem, tá bom? Caindo, a gente voltando, vamos fazer exercício, tá? Então, assim, o segundo passo é comunicação não violenta. É como eu falo. Eu posso chegar para o meu filho e falar assim, você não arrumou esse quarto de novo? Olha o tom da minha voz, a minha expressão facial, expressão corporal, porque normalmente a gente põe um pezinho para frente, outro para trás e a mão na cintura, né? Quando não, você já fecha a mão que dá vontade de dar na cara, né? A expressão corporal. Tudo, tá tudo ali, ó, interagindo. Expressão facial, expressão corporal e fala. O que você fala e como você fala, tá? Então, a comunicação não violenta é quando a gente começa a prestar mais atenção para isso. Então, respiro fundo, vou lá no quarto, eu sei que tá bagunçado, eu sei que não arrumou, mas nada de frases generalizadas. Você nunca arruma o quarto, você sempre faz essa bagunça. Nunca, sempre, jamais, toda vez, frases que generalizam. Isso afasta e aumenta. 20 segundos. Então, vamos já ir para a próxima? Eu vou concluir. Vamos. Então, pessoal, esperamos vocês então. A gente vai derrubar aqui para voltar. Mais uns 10 minutinhos, né, Márcia? A gente finaliza, ok? Volta com a gente.
Voltando aqui na nossa live com a Márcia Martins, falando sobre adolescência, as dores e os desafios dos adolescentes e também as alegrias. Já fizemos aí 60 minutos de live e tem a parte dos exercícios. Então, à medida que for voltando, fiquem com a gente. Vou colocar o tema aqui: pais e adolescentes. Sejam bem-vindos. Vamos chegando aí para a segunda parte da live. Sejam bem-vindos, bem-vindos, para que a gente possa fechar essa reflexão que nós iniciamos aqui com a Márcia, que está muito bacana. Márcia, bem-vinda. Vamos chegando novamente, gente. Bem-vindos de novo. E muito legal, olha como esse assunto ele tem muito espaço aí para a gente crescer. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Eu vou colocando aqui o nosso tema. Fica à vontade para continuar aí, tá bom? Então, é o que eu estava falando, né? Sobre a comunicação, como a gente se comunica. Isso é extremamente importante. Então, quando eu tenho a ciência, sabe, de como eu estou falando, o que eu estou falando, como eu estou me comportando, me posicionando. Me posicionando, eu digo assim, o meu corpo, ele também fala. Então não adianta, por exemplo, eu falar que eu estou calma se eu estou lá com um pezinho no chão assim, ó, batendo. Tá? Tá em contradição, não tá? Calma, realmente eu não tô. Eu tô irritada, eu tô tensa, tô ansiosa, mas calma. Eu falei uma coisa, posso até fazer cara de paisagem, estou calma. Só que o pezinho tá lá. Então o corpo ele fala, tá? Outra coisa, então assim, tá tudo linkado. O nosso corpo, a expressão corporal, a expressão facial, tá? O que eu estou falando e como eu estou falando. Então, se eu vou gritar, meu, pode ter certeza. Se a intenção era de chamar a atenção, mas saiba que eu estou chamando a atenção por qual motivo? Isso eu vou aproximar ou eu vou afastar? É isso que a gente precisa começar a treinar o nosso cérebro, a nos policiar, sabe? Porque são hábitos que a gente tem, e aí a gente está afastando o nosso filho cada vez mais sem perceber o porquê. Sim. Então, assim, então as palavras generalizadas que eu falei, é sempre, jamais, nunca, você nunca aprende, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Ai, eu jamais vou entender uma coisa dessa. Parece que você nunca vai aprender. Olha como isso tudo é forte. E cada vez que a gente repete isso com frequência, que se tornou já um hábito nosso, sabe qual é o grande problema? Você é melhor do que eu para explicar sobre isso, Levi. É que cada vez que a gente repete, a gente está reforçando a comunicação para o cérebro do nosso filho de que ele é assim. Por quê? Porque o cérebro ele aprende por repetição. Olha o prejuízo que a gente está fazendo com os nossos filhos. E que provavelmente fizeram isso com a gente também. Só que agora, vocês já sabem disso. Então, presta atenção. Vocês já sabem. Então, vamos fazer alguma coisa. Faça alguma coisa para mudar isso. Tá? Procure ajuda. Tem o Levi aqui para ajudar. Tá? Mas procure ajuda. Então, não dá mais para falar que eu não sabia. Não, agora você já sabe. O cérebro realmente ele aprende por repetição. Então, a sua comunicação, como que ela está? Presta atenção. Se policie, tá? Comece a olhar para você agora. Nada de ficar apontando o dedo para os outros, sabe? Olhe para você. Então, como você pode falar, por exemplo, dessa história do quarto, do exemplo do que eu dei do quarto. Se você sabe, vai chegar lá, vai estar bagunçado, que ele não arrumou, você tem certeza disso. Você conhece seu filho. Só que, cuidado. Então, respira fundo, tá? Dessa hora você não vai poder pôr água na boca, mas respira fundo, bebe água, então, pelo menos só para acalmar. Vai lá e fala, você pode arrumar esse quarto hoje? Porque quando a gente generaliza palavras, o que acontece? A gente cavoca coisas lá do fundo do baú, né? Então, e aí a gente está reforçando que o filho é o quê? Ele é preguiçoso, que ele não tem capacidade de fazer aquilo mesmo. Cada vez que a gente usa, você nunca faz nada, você sempre assim, você é preguiçoso, você é isso, é aquilo. Olha as crenças, a mensagem que a gente está repetindo para eles.
Então eles vão ser, tipo, eu sou preguiçoso mesmo, já sou, então vou continuar sendo. E não se esforça para mudar, né? Então, cuidado com as palavras. A comunicação que a gente faz, a gente tem que prestar muita atenção. Então, cuidado com as palavras generalizadas, tá? Procure falar, mesmo que sejam assuntos corriqueiros, mas fala sobre o hoje, o agora, tá? Não o que já foi e sempre está sendo, vem sendo aí por mudanças. Outra coisa é, mesmo comportamento igual a mesmo resultado. Se você quer um resultado diferente com o seu filho, mude o seu comportamento. Nada de ficar esperando com que ele mude, sabe? Ou com que o pai mude, com que a mãe mude, com que o tio... Nada de esperar o outro mudar. A gente precisa olhar para nós mesmos com carinho, com perdão e ver naquilo que a gente pode estar melhorando. Tá? Então, esses são os passos principais para melhorar o relacionamento familiar. Olhar para dentro de você, tá? Fazer as suas mudanças necessárias, sem medo, sabe? Se aceitar como imperfeito, como o Levi usou essa palavra, a gente tem que se aceitar como imperfeito. Nós estamos aqui em grande aprendizado, em evolução individual, evolução coletiva. A gente não veio aqui a passeio, eu acredito muito nisso. A gente veio aqui para aprender com a gente mesmo, as nossas imperfeições e aprendermos uns com os outros. Por isso que a gente nasceu em sociedade, no coletivo, porque se não precisasse, estava todo mundo, cada um no seu aí, entendeu? E a quarentena ela veio para mostrar isso, né? O quanto isso nós necessitamos dessa coletividade. A gente precisa disso, né? E a gente está sentindo falta agora, sabe, desse convívio, do abraço. Quando que o abraço foi mais importante do que ele já era? Agora a gente está tendo essa noção, né? E aí entra em xeque, né, Márcia, uma questão que é da nossa era, né? Que é a artificialidade das relações. Isso dá uma outra live, mas só um ponto que entra aqui, que é o seguinte: às vezes a gente deixa de manifestar carinho, amor, cuidado, atenção, e transporta isso talvez para um emoji, né? Então eu vou pedir desculpas, eu mando uma mãozinha para cima. Vou falar que eu amo, eu mando um coração. Aquele olho no olho, aquele encontro, aquele contato, isso acabou ficando fora de mão. Infelizmente, a gente deixou que com esse comportamento, né, essa tecnologia, esse recurso, ele invadisse nossos dias, distanciasse as nossas relações e, por mais que as imagens falem, nada substitui o olhar, o contato, a expressão, o eu estou aqui, ou eu posso te abraçar, eu posso falar, nesse momento eu consigo te escutar, nada substitui isso. E talvez nesse momento a gente pode pensar sobre uma série de coisas que a gente estava sendo levado. E como seres de hábitos, né? E com a repetição, a gente entrou em rotinas que a gente não queria, em comportamentos Nem percebeu. autodepressivos, tóxicos, conosco, na relação conosco, com nós mesmos. E não percebeu, né? O hábito é isso. São gatilhos, são rotinas e recompensas que a gente não para pensar, porque o nosso cérebro entende que se a gente repete, é importante ele manter dentro de um mecanismo, né, para poupar energia, e tá tudo bem, ele não vai questionar. Se você não questionar, ele não vai questionar. E nesse Mas momento, porque talvez você... ele vai querer nos proteger de muitas coisas, né? Por isso que ele age Muito. dessa maneira. É isso que a gente precisa Exato. entender. O nosso cérebro ele tem uma potência impressionante. Só que a gente não sabe usar. Esse é o problema. Mas a gente começa no caminho de usar essa potencialidade quando a gente desenvolve autoconhecimento. Olha, de novo, Exato. saber quem você é, como é importante. Como é Uhum. importante. Inclusive na relação com os filhos, né? Sim. Crucial. Principalmente, porque aí é o ensinamento, né? De novo, É, o comportamento, os exemplos que gritam mais que palavras. Eles ensinam mais que palavras. Né? Então, a partir do momento... Tem muitos pais que eu vejo que têm medo, sabe? De falar, de chorar na frente do filho, de falar que está triste, de falar que está com problema. É como se isso fosse mostrar para o filho que é ser frágil. Imagina, meu filho vai achar que eu sou fraco, ou que eu sou um fracassado se eu falar que eu estou com problema no trabalho. o homem não chora.
né? Aquelas máximas, homem não chora, né? Engole esse choro. E aí na mente da criança, do adolescente, né? Ele deve estar fazendo assim, tudo bem, eu vou fazer o possível para reprimir meus sentimentos no futuro. E aí, sequer, ele vai se permitir a chorar. Ele vai se Uma permitir coisa a falar o que está boba, sentindo. uma coisa parece boba na infância, mas que a gente vai levando isso. É quando você chega para a criança e fala assim, ai, divide o brinquedo com ela. Tá? Tipo, ah, não, a criança não quer, porque ela quer brincar. Você, ai, que coisa feia, como você é egoísta. Cara, isso vai ficando na nossa mente, e aí chega na fase adulta, na adolescência, principalmente depois para a fase adulta, o que acontece? Tipo, eu tenho que sempre dar para o outro, eu sempre tenho que fazer pelo outro, e a gente se anula, né? Por quê? Porque é feio se eu quiser algo, cuidar de mim. É assim que o cérebro vai fazer a gente agir. Olha as Olha só, conexões. isso, as conexões que a gente acaba fazendo, que a gente É. vai E aí, e a repetições, gente não tem vai mulher. percebendo, né? A sutileza dessas programações, desse biocomputador fantástico que é a nossa mente. E da mesma forma, você parou para pensar nesse momento que a sua mente foi criada dessa forma também. Com as coisas que você escutava do pai, da mãe, dos avós, que viraram verdades absolutas, que talvez a gente chame de crença hoje. Quais aquelas crenças que você está nutrindo até hoje, que é importante você revisitar e ressignificar. Por isso que, assim, é importante a gente começar a olhar para dentro da gente, porque, de fato, é tão sutil essas coisas, que vem desde quando a gente nasce, que às vezes a gente está em conflito ali com um monte de gente, além dos nossos conflitos internos, aí começa os conflitos externos, sabe, no meio onde a gente vive. Eu, por exemplo, eu só me dei conta de tudo isso quando eu comecei a procurar ajuda, porque eu não aguentava mais. Assim, ou então é melhor acabar por aqui mesmo, não tem mais jeito, sabe? Então, quando eu comecei a procurar ajuda, que eu comecei a entender tudo isso, porque é tão sutil que a gente não enxerga. É como se para a gente fosse normal. Só que não é normal, é comum. Tem essa diferença, né? Mas aí a gente vai aprendendo. Então a dica é procure ajuda, comece a olhar para você com mais carinho. Se ajude. Não é se tornar egoísta, agora eu vou cuidar só de mim. Não é isso. De Não. novo, olha os pilares, o equilíbrio, nada de mais, nada de menos, sabe? E a gente já tá adulto, né, gente? Não chega desse mimimi, sabe? De tipo, ai, ó céus, ó vida, ó que azar, sabe? Não, parou. Assuma que é imperfeito, assuma que precisa de ajuda, Assuma a aceite os sua seus vida, né? problemas, Assuma a sua assuma a história. sua vida. Né? Mas foca na solução. Tá? Posso fazer a atividade, então? Vamos Pode. lá? Eu queria Gente, que vocês para quem entrou pegassem nessa papel segunda e caneta. parte, aguenta aí, Márcia, aguenta aí. Para quem entrou nessa segunda parte, nós já temos aí uma live para salva lá de 60 minutos. A gente passou por vários aspectos da adolescência, com reflexão, com insight. Se você não está entendendo onde a gente está aqui, volta lá, depois essa live também vai ficar gravada. Se você chegou agora, acompanha, depois volta. Você vai fazer o que você quiser, tá? Mas o importante é que você fique com a gente e entenda que é um processo. E cada um tem seu tempo. E não é porque não deu certo até agora que não pode dar certo daqui para frente. Pense nisso. Estamos com Márcia Martins aqui e agora ela vai passar um exercício bem legal para a gente fechar essa nossa conversa. Fica aí. Mais quanto tempo, Márcia? Mais 10 minutinhos? Fecha? Ah, eu acho que sim. Sim. Fique à vontade. Ó, peguem uma folha de papel, pode ser uma folha de sulfite, tá? Uhum. Faz um risco aqui, ó, no meio. Ok? Aí, na primeira coluna, eu quero que você, se você tiver filho, pense nele, tá? Se tiver mais de um, pense naquele que você tem mais dificuldade de relacionamento, tá? Aí nessa coluna, na primeira coluna, você vai colocar quais são os... Normalmente eu faço com 10, mas por conta do tempo, vamos fazer com 5. Quero que você coloque os 5 maiores desafios que você está tendo com ele, com o seu filho.
os desafios, quais são os defeitos que você vê nele, principalmente os defeitos. Galera, tá fazendo? Só coloca assim aí, ou um joinha, por favor, só pra gente acompanhar. Vou dar um ok. Tô fazendo. Estão fazendo aí também, o pessoal que está assistindo a gente. Olha, a diferença de escrever e de pensar é grande, tá, gente? Perfeito. Quando a gente escreve, a gente está trazendo mais clareza para o nosso cérebro, tá? Isso é extremamente importante, porque quando fica só no pensamento, é como se as palavras, as ideias ficassem tudo soltas lá dentro, né, Levi? E aí a Sim. gente se perde, tá? Agora, quando a gente escreve, eu brinco que a gente materializa essa nossa ideia, Isso. sabe? Isso. O cérebro entende melhor e organiza melhor as coisas, tá? E fixa. Então, a compreensão para o cérebro. Então, por isso que eu falei para pegar num papel e escrever, tá? É extremamente importante essa atividade ser escrita, para a gente trazer essa clareza para o nosso cérebro, tá? Ok? Tá. 5 defeitos e os desafios que você vê no seu filho, ok? Tá, agora do outro lado, na outra coluna, eu quero que você coloque as 5 qualidades que você vê no seu filho. Se tiver mais que 5, pode colocar. Tá? Nos defeitos também, se tiver mais que 5 defeitos, pode colocar. Só aproveitando aqui para responder a Yolaine, que ela perguntou, falou que ela sente que o filho dela é muito triste e o que ela faz para ele se abrir com ela. Elaine, é o seguinte, tem várias coisas nesse contexto todo aí de como que eu faço para fazer com que o meu filho se abra, né? Então, de novo, existem comportamentos que a gente tem inconsciente que vai afastando os nossos filhos. Então, ele, por algum momento, por algum motivo, ele provavelmente sentiu que ele, não é que ele não quer falar, possa ser que ele não consiga se expressar, entendeu? Então, se você começar a buscar e olhar mais para dentro de você, com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, com você mesma, tá? Comece a analisar o seu comportamento, a se manter mais calma, mais equilibrada. Comece a analisar como que você fala com ele, como que você conversa. Sabe por quê? Porque assim, a gente não falou sobre rótulos, né, Levi? Com o nosso passar dos anos, tal, desde quando a gente nasce, os nossos filhos nascem, a gente aprende a rotular as pessoas, sabe? Então, os nossos filhos criam os rótulos de nós pais. Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Por quê? Porque automaticamente a gente também criou rótulos dos nossos filhos. Meu filho é isso, meu filho é aquilo, sabe? E a gente São recebeu esses rótulos também. rótulos. Então, também temos rótulos. Então, são esses rótulos que afastam, sabe, uns dos outros. De novo, por isso que a comunicação é extremamente importante, tá? Então, eu sugiro para você, que vai te ajudar muito, você pesquisar e começar a ler sobre CNV, que é comunicação não violenta, tá? Ali você vai ter vários insights do seu comportamento, do comportamento do seu filho,
Então, de tudo que pode estar rolando, e aí vai abrindo cada vez mais a sua mente. O que eu sugiro é, não force, tá? Se você tentou falar com ele e não quer se abrir, abrace. Não fala nada, só abrace. Porque o abraço, né? Por incrível, cientificamente já foi comprovado que quando a gente abraça o outro, que esse abraço é sincero, é apertado, sabe? A gente ativa partes do nosso cérebro, né? E ele vai desenvolver, ele vai soltar no nosso organismo substâncias de alegria, de prazer, tá? Então, de repente, ele está faltando, possa ser que essa tristeza esteja faltando essas coisas aí nele também, essas substâncias. Então, só abraça, ajude a desenvolver isso. Tá? E o abraço pode Mas de uma desbloquear forma uma natural. série de coisas também, né, Márcia? E também, se eu puder dar uma pista para ela, também não deixe de se abraçar, não deixe de se olhar, não deixe de se perceber. Busca ajuda, se você não está conseguindo lidar com isso sozinho. Né? A gente nasce, talvez, com aquela questão de que quando a gente busca ajuda é porque a gente não consegue, e a gente é fraco, e é o contrário disso. Eu quero buscar ajuda porque eu quero ser melhor, eu quero cuidar daquilo que eu não estou conseguindo sozinho. Né? Então, assim, não olhe para o que as pessoas estão falando, porque tem muito mais a ver com elas do que com você. Né? Abrace sim também, mas não deixe de se abraçar, porque você vai entender que está tudo muito conectado isso, né, Márcia? Verdade. E Por aí, aqui, agora a tá? gente fez... Exato. Mas a Terminaram? gente fez, então, essas duas partes, né? Tá. Agora Os vocês vão maiores cortar no meio. desafios. Corta aqui no meio, tá? E aí vocês vão ficar com duas partes. Tá? A parte dos defeitos e dos desafios, vocês vão dobrar ou amassar, como vocês quiserem, tá? Só que Uhum. mentaliza agora tudo isso sendo desintegrado, tá? Amasse, fale, se for o caso, fale em voz alta, tá? Para que isso tudo não fará mais parte, tá? Quem quiser, eu fiz isso com os adolescentes, uma vez numa roda, só que eu pedi para eles queimarem esse papel, para que toda aquela energia, todo aquele sentimento fosse embora, fosse queimado, não fizesse mais parte disso, dele. Então, quem quiser, queima esse papel também, tá? Coloque toda a intenção mesmo de realmente ir embora. Está sendo queimado esse sentimento ruim, essa visão de olhar os defeitos do seu filho, tá? E a parte positiva, quero que vocês tragam para perto do coração. E olhe, e pense. É isso que eu preciso valorizar no meu filho. É isso que eu preciso ajudá-lo a potencializar essas qualidades dele. Ajudar ele a enxergar isso nele. E eu me proponho a fazer isso pelo meu filho, pelo meu amor por ele. Tá? Pessoal, mandem palmas! Mandem palmas, mandem corações, mandem o que quiserem aí para essa contribuição fantástica. Olha que interessante, gente. Quando a gente fala que tem a ver com a gente, todo esse exercício a gente está fazendo pensando no nosso filho, mas tem muito mais a ver com você. E você vai perceber que com isso a relação muda, fica mais leve. Claro que não para aí, né, Márcia? Tem toda uma construção a se desenvolver. Mas olha como é importante você se conectar com aquilo que é seu para poder passar, para poder cuidar, para poder acolher. Fantástico, Márcia. Olha, Só pessoal, concluindo rapidinho esse exercício. mais corações, mais corações, mais corações. Olha só que interessante, eu falei isso para essa galera dos jovens quando eu fiz essa atividade com eles, e eu vou falar isso para vocês. A gente, eu acredito que muitos já saibam, mas é importante reforçar isso. A gente só vê no outro aquilo que está dentro da gente. Uhum. Então, se eu vejo os defeitos no meu filho, se eu vejo as qualidades no meu filho, é porque eu também as Isso, tenho. exato. Então, faça uma reflexão disso tudo, das qualidades e os defeitos que você viu no seu filho agora e que você precisa trabalhar em você e potencializar em você. Né? Uhum. Tá?
Então, quando eu fiz isso com os adolescentes, foi impressionante, um resultado que muito melhor do que eu esperava. Porque quando eu falei para eles, para falar o defeito, o primeiro eu falei para eles falar os defeitos deles e depois do outro, da roda, porque era um grupo de amigos íntimos. Quando era para falar a qualidade dele, ele não conseguia. Mas quando era para falar a qualidade dos outros, sim, foi fácil. Os defeitos, eles ficavam meio assim, tipo, não vou falar, não vou magoar, né? Mas quando era para falar os defeitos deles, vários, sabe? E quando eu falei para ele que a gente só vê no outro aquilo que está dentro da gente, eles ficaram abismados que eles tinham as mesmas qualidades que eles acreditavam que nunca iam ter. Olha só. Então, olha só, aquilo foi o melhor aprendizado para eles na conclusão do workshop que eu fiz. Então, para mim foi muito gratificante. Espero que realmente tenha ajudado vocês aí a trazer Não tenho mais dúvida. clareza, sabe? E dar aí um norte aí para estar melhorando o relacionamento familiar, principalmente com os seus filhos. Espero poder ter contribuído mesmo, de coração. Sensacional, Márcia. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer aqui, junto com todos aí, o seu tempo, a sua dedicação, o seu esforço, separado o seu dia, que eu sei que é corrido, para conversar com a gente, para levar essa reflexão, para levar esse pensamento, trazendo exercícios práticos e de construção do eu interno, daquilo que é nosso. E permitir realmente esse olhar. Né? Permitir Exato. a transformação. Exato. Muito obrigado mesmo. E eu quero também, fica à vontade para agradecer o pessoal aí, fica à vontade para fazer a sua mensagem final e para depois eu volto para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Levi, gratidão pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Gratidão por poder contribuir de alguma maneira, sabe? Levar um pouquinho do meu aprendizado, do meu conhecimento aí para dividir com a galera. Obrigada por todos vocês que esperam e que acompanharam a gente na primeira live e voltaram de novo com a gente na segunda, né? Isso é muito importante. Então, gratidão por terem voltado. Deve ter tido mais perguntas aqui, que é tão rápido, não dá para responder, mas aí, Levi, depois vai ficar gravado aí na sua live. E aí depois a gente pode estar retornando se eu puder responder, claro. E a gente responde. E vão ter outras lives também, vocês querem outras lives? A gente pode trazer outras lives também. Né? Vamos conversar mais sobre isso, com certeza. Falta, né? O tema com certeza. É que não falta, o assunto para ser discutido. Mas gratidão mesmo, estou imensamente feliz mesmo, de coração, tá? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês e que o meu pedido é se ame e se perdoe. Cuide de você, para que você possa cuidar das pessoas ao seu redor, com carinho, com amor, com atenção, com aquele amor que você quer passar e quer receber, tá bom? Grande beijo. Marcia, muito obrigado pelo bate-papo, por estar aqui com a gente. Pessoal, a cada um de vocês que esteve conosco até agora, muito obrigado. Gostou dessa live? Compartilha para mais pessoas, faz essa mensagem chegar naqueles corações que precisam realmente dessa reflexão, desse encontro, desse momento. E estejam com a gente nas próximas lives. Acompanhem Márcia também na rede social, acompanhem no Instagram, acompanhem nas outras redes. Muito obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus, levem essas informações aí para o coração, para a vida e pensem, um pequeno passo, por menor que seja, faz com que a gente não fique no mesmo lugar. Permita-se dar esse passo por você e depois para aqueles queridos que estão do seu lado. Marcia, muito obrigado, gente. Viu? Valeu, galera. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Voltando aqui na nossa live com a Márcia Martins, falando sobre adolescência, as dores e os desafios dos adolescentes e também as alegrias. Já fizemos aí 60 minutos de live e tem a parte dos exercícios. Então, à medida que for voltando, fiquem com a gente. Vou colocar o tema aqui. Paz e
adolescentes. Sejam bem-vindos. Vamos chegando aí para a segunda parte da live. Sejam bem-vindos, bem-vindos, para que a gente possa fechar essa reflexão que nós iniciamos aqui com a Márcia, que está muito bacana. Márcia, bem-vinda. Vamos chegando novamente, gente. Bem-vindos de novo. E muito legal, olha como esse assunto ele tem muito espaço aí para a gente crescer. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Eu vou colocando aqui o nosso tema. Fica à vontade para continuar aí, tá bom? Então, é o que eu estava falando, né? Sobre a comunicação, como a gente se comunica. Isso é extremamente importante. Então, quando eu tenho a ciência, sabe, de como eu estou falando, o que eu estou falando, como eu estou me comportando, me posicionando. Me posicionando, eu digo assim, o meu corpo, ele também fala. Então não adianta, por exemplo, eu falar que eu estou calma se eu estou lá com um pezinho no chão, assim, ó, batendo. Tá em contradição, não tá? Calma, realmente eu não tô. Eu tô irritada, eu tô tensa, tô ansiosa, mas calma. Eu falei uma coisa, posso até fazer cara de paisagem, estou calma. Só que o pezinho tá lá. Então o corpo ele fala, tá? Outra coisa, então assim, tá tudo linkado. O nosso corpo, a expressão corporal, a expressão facial, tá? O que eu estou falando e como eu estou falando. Então, se eu vou gritar, meu, pode ter certeza, se a intenção era de chamar a atenção, mas saiba que eu estou chamando a atenção por qual motivo? Isso eu vou aproximar ou eu vou afastar? É isso que a gente precisa começar a treinar o nosso cérebro, a nos policiar, sabe? Porque são hábitos que a gente tem, e aí a gente está afastando o nosso filho cada vez mais sem perceber o porquê. Sim. Então, assim, então as palavras generalizadas que eu falei, é sempre, jamais, nunca, você nunca aprende, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Ai, eu jamais vou entender uma coisa dessa. Parece que você nunca vai aprender. Olha como isso tudo é forte. E cada vez que a gente repete isso com frequência, que se tornou já um hábito nosso, sabe qual é o grande problema? Você é melhor do que eu para explicar sobre isso, Levi. É que cada vez que a gente repete, a gente está reforçando a comunicação para o cérebro do nosso filho de que ele é assim. Por quê? Porque o cérebro ele aprende por repetição. Olha o prejuízo que a gente está fazendo com os nossos filhos. E que provavelmente fizeram isso com a gente também. Só que agora, vocês já sabem disso. Então presta atenção, vocês já sabem. Então vamos fazer alguma coisa. Faça alguma coisa para mudar isso, tá? Procure ajuda, tem o Levi aqui para ajudar, sabe? Mas procure ajuda. Então não dá mais para falar que eu não sabia. Não, agora você já sabe. O cérebro realmente ele aprende por repetição. Então a sua comunicação, como que ela está? Presta atenção. Se policie, tá? Comece a olhar para você agora. Nada de ficar apontando o dedo para os outros, sabe? Olhe para você. Então como você pode falar, por exemplo, dessa história do quarto, do exemplo do que eu dei do quarto. Se você sabe, vai chegar lá, vai estar bagunçado, que ele não arrumou, você tem certeza disso. Você conhece seu filho. Só que, cuidado. Então, respira fundo, tá? Dessa hora você não vai poder pôr água na boca, mas respira fundo, bebe água, então, pelo menos, só para acalmar. Vai lá e fala, você pode arrumar esse quarto hoje? Porque quando a gente generaliza palavras, o que acontece? A gente cavoca coisas lá do fundo do baú, né? Então, e aí a gente está reforçando que o filho é o quê? Ele é preguiçoso, que ele não tem capacidade de fazer aquilo mesmo. Cada vez que a gente usa, você nunca faz nada, você é sempre assim, você é preguiçoso, você é isso, é aquilo. Olha as crenças, a mensagem que a gente está repetindo para eles. Então, eles vão ser, tipo, eu sou preguiçoso mesmo, já sou, então vou continuar sendo. E não se esforça para mudar, né? Então, cuidado com as palavras. A comunicação que a gente faz, a gente tem que prestar muita atenção. Então, cuidado com as palavras generalizadas, tá? Procure falar, mesmo que sejam assuntos corriqueiros, mas fala sobre o hoje, o agora.
tá? Não o que já foi e sempre está vencendo aí por mudanças. Outra coisa é, mesmo comportamento igual a mesmo resultado. Se você quer um resultado diferente com o seu filho, mude o seu comportamento. Nada de ficar esperando com que ele mude, sabe? Ou com que o pai mude, com que a mãe mude, com que o tio... Nada de esperar o outro mudar. A gente precisa olhar para nós mesmos com carinho, com perdão e ver naquilo que a gente pode estar melhorando, tá? Então, esses são os passos principais para melhorar o relacionamento familiar. Olhar para dentro de você, tá? Fazer as suas mudanças necessárias, sem medo, sabe? Se aceitar como imperfeito, como o Levi usou essa palavra, a gente tem que se aceitar como imperfeito. Nós estamos aqui em grande aprendizado, em evolução individual, evolução coletiva. A gente não veio aqui a passeio, eu acredito muito nisso. A gente veio aqui para aprender com a gente mesmo, as nossas imperfeições e aprendermos uns com os outros. Por isso que a gente nasceu em sociedade, no coletivo, porque se não precisasse, estava todo mundo, cada um no seu aí, entendeu? E a quarentena, ela veio para mostrar isso, né? O quanto isso nós necessitamos dessa coletividade. A gente precisa disso, né? E a gente está sentindo falta agora, sabe, desse convívio, do abraço. Quando que o abraço foi mais importante do que ele já era? Agora a gente está tendo essa noção, né? E aí entra em xeque, né, Márcia, uma questão que é da nossa era, né? Que é a artificialidade das relações. Isso dá uma outra live, mas só um ponto que entra aqui, que é o seguinte: às vezes a gente deixa de manifestar carinho, amor, cuidado, atenção, e transporta isso talvez para um emoji, né? Então eu vou pedir desculpas, eu mando uma mãozinha para cima. Eu vou falar que eu amo, eu mando um coração. Aquele olho no olho, aquele encontro, aquele contato, isso acabou ficando fora de mão. Infelizmente, a gente deixou que com esse comportamento, né, essa tecnologia, esse recurso, ele invadisse nossos dias, distanciasse as nossas relações e, por mais que as imagens falem, nada substitui o olhar, o contato, a expressão, o eu estou aqui, ou eu posso te abraçar, eu posso falar, nesse momento eu consigo te escutar, nada substitui isso. E talvez nesse momento a gente pode pensar sobre uma série de coisas que a gente estava sendo levado. E como seres de hábitos, né? E com a repetição, a gente entrou em rotinas que a gente não queria, em comportamentos autodepressivos, tóxicos, conosco, né? Na relação conosco, com nós mesmos. E não percebeu, né? O hábito é isso. É isso. São gatilhos, são rotinas e recompensas que a gente não para pensar, porque o nosso cérebro entende que se a gente repete, é importante ele manter dentro de um mecanismo, né, para poupar energia, e tá tudo bem, ele não vai questionar. Se você não questionar, ele não vai questionar. E nesse momento, talvez você... Ele vai querer nos proteger de muitas coisas, né? Por isso que ele age dessa maneira. É isso que a gente precisa entender. O nosso cérebro, ele tem uma potência impressionante. Só que a gente não sabe usar, esse é o problema. Mas a gente começa no caminho de usar essa potencialidade quando a gente desenvolve autoconhecimento. Olha, de novo, saber quem você é, como é importante. Como é importante. Inclusive na relação com os filhos, né? Sim. Principalmente, porque aí é o ensinamento, né? De novo, o comportamento, os exemplos que gritam mais que palavras. Eles ensinam mais que palavras. Né? Então, a partir do momento... Tem muitos pais que eu vejo que têm medo, sabe? De falar, de chorar na frente do filho, de falar que está triste, de falar que está com problema. É como se isso fosse mostrar para o filho que é ser frágil. Imagina, meu filho vai achar que eu sou fraco. Ou que eu sou um fracassado se eu falar que eu estou com problema no trabalho. Ou homem não chora, né? Aquelas máximas, homem não chora, né? Engole esse choro. E aí na mente da criança, do adolescente, né? Ele deve estar fazendo assim, tudo bem, eu vou fazer o possível para reprimir meus sentimentos no futuro. E aí, sequer, ele vai se permitir a chorar. Ele vai se permitir a falar o que está sentindo. Uma coisa parece boba na infância,
mas que a gente vai levando isso. É quando você chega para a criança e fala assim, ai, divide o brinquedo com ela. Tá? Tipo, não, a criança não quer, porque ela quer brincar. Você, ai, que coisa feia, como você é egoísta. Cara, isso vai ficando na nossa mente, e aí chega na fase adulta, na adolescência, principalmente depois para a fase adulta, o que acontece? Tipo, eu tenho que sempre dar para o outro, eu sempre tenho que fazer pelo outro, e a gente se anula, né? Por quê? Porque é feio se eu quiser algo, cuidar de mim. É assim que o cérebro vai fazer a gente agir. Olha as Olha só, conexões. isso, as conexões que a gente acaba fazendo, que a gente vai E aí, e a reflexões, gente não tem que vai cuidar. percebendo, né? A sutileza dessas programações, desse biocomputador fantástico que é a nossa mente. E da mesma forma, você parou para pensar nesse momento que a sua mente foi criada dessa forma também. Com as coisas que você escutava do pai, da mãe, dos avós, que viraram verdades absolutas, que talvez a gente chame de crença hoje. Quais aquelas crenças que você está nutrindo até hoje, que é importante você revisitar e ressignificar. Por isso que, assim, é importante a gente começar a olhar para dentro da gente, porque, de fato, é tão sutil essas coisas, que vêm desde quando a gente nasce, que às vezes a gente está em conflito ali com um monte de gente, além dos nossos conflitos internos, aí começa os conflitos externos, sabe, no meio onde a gente vive. Eu, por exemplo, eu só me dei conta de tudo isso quando eu comecei a procurar ajuda, porque eu não aguentava mais. Assim, ou então é melhor acabar por aqui mesmo, não tem mais jeito, sabe? Então, quando eu comecei a procurar ajuda, que eu comecei a entender tudo isso, porque é tão sutil que a gente não enxerga. É como se para a gente fosse normal, só que não é normal, é comum, tem essa diferença, né? Mas aí a gente vai aprendendo. Então a dica é procure ajuda, comece a olhar para você com mais carinho. Se ajude, não é se tornar egoísta, agora eu vou cuidar só de mim, não é isso. De novo, olha os pilares, o equilíbrio, nada de mais, nada de menos, sabe? E a gente já tá adulto, né, gente? Não chega desse mimimi, sabe? De tipo, ai, ó céus, ó vida, ó que azar, sabe? Não, parou. Assuma que é imperfeito, assuma que precisa de ajuda, Assuma a aceite os sua seus vida, né? problemas, Assuma a sua assuma a história. sua vida. Né? Mas foca na solução. Tá? Posso fazer a atividade, então? Vamos Pode. lá? Eu queria Gente, que vocês para quem entrou pegassem nessa segunda papel e caneta. parte, aguenta aí, Márcia, aguenta aí. Para quem entrou nessa segunda parte, nós já temos aí uma live para salva, live de 60 minutos. A gente passou por vários aspectos da adolescência, com reflexão, com insight. Se você não está entendendo onde a gente está aqui, volta lá, depois essa live também vai ficar gravada. Se você chegou agora, acompanha, depois volta, você vai fazer o que você quiser, tá? Mas o importante é que você fique com a gente e entenda que é um processo. E cada um tem seu tempo. E não é porque não deu certo até agora que não pode dar certo daqui para frente. Pense nisso. Estamos com Márcia Martins aqui e agora ela vai passar um exercício bem legal para a gente fechar essa nossa conversa. Fica aí. Mais quanto tempo, Márcia? Mais 10 minutinhos? Fecha? Eu acho que sim. Sim. Fique à vontade. Ó, peguem uma folha de papel, pode ser uma folha de sulfite, tá? Uhum. Faz um risco aqui, ó, no meio. Ok? Aí, na primeira coluna, eu quero que você, se você tiver filho, pense nele, tá? Se tiver mais de um, pense naquele que você tem mais dificuldade de relacionamento, tá? Aí nessa coluna, na primeira coluna, você vai colocar quais são os... Normalmente eu faço com 10, mas por conta do tempo, vamos fazer com 5. Quero que você coloque os 5 maiores desafios que você está tendo com ele, com o seu filho. Os desafios, quais são os defeitos que você vê nele, principalmente os defeitos.
Galera, tá fazendo? Só coloca assim aí, ou um joinha, por favor, só pra gente acompanhar. Vou dar um ok. Tô fazendo. Estão fazendo aí também, o pessoal que está assistindo a gente. Olha, a diferença de escrever e de pensar é grande, tá, gente? Perfeito. Quando a gente escreve, a gente está trazendo mais clareza para o nosso cérebro, tá? Isso é extremamente importante, porque quando fica só no pensamento, é como se as palavras, as ideias ficassem tudo soltas lá dentro, né, Levi? Uhum. E aí a Sim, gente se perde, tá? Agora, quando a gente escreve, eu brinco que a gente materializa essa nossa isso, ideia, sabe? isso. O cérebro entende melhor e organiza melhor as coisas, tá? E fixa. Então, a É. compreensão para o cérebro. Então, por isso que eu falei para pegar num papel e escrever, tá? É extremamente importante essa atividade ser escrita, para a gente trazer Uhum. essa clareza para o nosso cérebro, tá? Ok? Tá. 5 defeitos e os desafios que você vê no seu filho, ok? Tá. Agora, do outro lado, na outra coluna, eu quero que você coloque as 5 qualidades que você vê no seu filho. Se tiver mais que 5, pode colocar. Tá? Nos defeitos também. Se tiver mais que 5 defeitos, pode colocar. Só aproveitando aqui para responder a Yolaine, que ela perguntou, falou que ela sente que o filho dela é muito triste e o que ela faz para ele se abrir com ela. Elaine, é o seguinte, tem várias coisas nesse contexto todo aí de como que eu faço para fazer com que o meu filho se abra, né? Então, de novo, existem comportamentos que a gente tem inconsciente que vai afastando os nossos filhos. Então, ele, por algum momento, por algum motivo, ele provavelmente sentiu que ele, não é que ele não quer falar, possa ser que ele não consiga se expressar, entendeu? Então, se você começar a buscar e olhar mais para dentro de você, com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, com você mesma, tá? Comece a analisar o seu comportamento, a se manter mais calma, mais equilibrada. Comece a analisar como que você fala com ele, como que você conversa. Sabe por quê? Porque assim, a gente não falou sobre rótulos, né, Levi? Uhum. Com o nosso passar dos anos, tal, desde quando a gente nasce, os nossos filhos nascem, a gente aprende a rotular as pessoas, sabe? Então, os nossos filhos criam os rótulos de nós pais. Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Por quê? Porque automaticamente a gente também criou rótulos dos nossos filhos. Meu filho é isso, meu filho é aquilo, sabe? E a gente São recebeu esses rótulos também. rótulos. Então, também temos rótulos. Então, são esses rótulos que afastam, sabe, uns dos outros. De novo, por isso que a comunicação é extremamente importante, tá? Então, eu sugiro para você, que vai te ajudar muito, você pesquisar e começar a ler sobre CNV, que é comunicação não violenta, tá? Ali você vai ter vários insights do seu comportamento, do comportamento do seu filho, então de tudo que pode estar rolando, e aí vai abrindo cada vez mais a sua mente. O que eu sugiro é não force, tá? Se você tentou falar com ele e não quer se abrir, abrace. Não fala nada, só abraça. Porque o abraço, né? Por incrível, cientificamente já foi comprovado que quando a gente abraça o outro, que esse abraço é sincero, é apertado, sabe? A gente ativa partes do nosso cérebro, né? E ele vai
desenvolver, ele vai soltar no nosso organismo substâncias de alegria, de prazer, tá? Então, de repente, ele está faltando, possa ser que essa tristeza esteja faltando essas coisas aí nele também, essas substâncias, então só abraça, ajude a desenvolver isso. Tá? E o abraço pode De uma desbloquear forma uma natural. série de coisas também, né, Márcia? E também, se eu puder dar uma pista para ela, também não deixe de se abraçar, não deixe de se olhar, não deixe de se perceber. Busca ajuda, se você não está conseguindo lidar com isso sozinho. Né? A gente nasce, talvez, com aquela questão de que quando a gente busca ajuda é porque a gente não consegue, a gente é fraco, e ao contrário disso. Eu quero buscar ajuda porque eu quero ser melhor, eu quero cuidar daquilo que eu não estou conseguindo sozinho. Né? Então, assim, não olhe para o que as pessoas estão falando, porque tem muito mais a ver com elas do que com você. Né? Abrace sim também, mas não deixe de se abraçar, porque você vai entender que está tudo muito conectado isso, né, Márcia? Verdade. E aí, agora a gente fez... Exato. Mas a Terminaram? gente fez, então, essas duas partes, né? Tá. Agora Os vocês vão maiores cortar no meio, desafios. tá? Corta aqui no meio, tá? E aí vocês vão ficar com duas partes. Tá? A parte dos defeitos e dos desafios, vocês vão dobrar ou amassar, como vocês quiserem, tá? Só que mentaliza agora tudo isso sendo desintegrado. Tá? Amasse, fale, se for o caso, fale em voz alta, tá? Para que isso tudo não fará mais parte. Tá? Quem quiser, eu fiz isso com os adolescentes, uma vez numa roda, só que eu pedi para eles queimarem esse papel, para que toda aquela energia, todo aquele sentimento fosse embora, fosse queimado, não fizesse mais parte disso, dele. Então, quem quiser, queima esse papel também, tá? Coloque toda a intenção mesmo de realmente ir embora. Está sendo queimado esse sentimento ruim, essa visão de olhar os defeitos do seu filho, tá? E a parte positiva, quero que vocês tragam para perto do coração. E olhe, e pense. É isso que eu preciso valorizar no meu filho. É isso que eu preciso ajudá-lo a potencializar essas qualidades dele. Ajudar ele a enxergar isso nele. E eu me proponho a fazer isso pelo meu filho, pelo meu amor por ele. Tá? Pessoal, mandem palmas! Mandem palmas, mandem corações, mandem o que quiserem aí para essa contribuição fantástica. Olha que interessante, gente. Quando a gente fala que tem a ver com a gente, todo esse exercício a gente está fazendo pensando no nosso filho, mas tem muito mais a ver com você. E você vai perceber que com isso a relação muda, fica mais leve. Claro que não para aí, né, Márcia? Tem toda uma construção a se desenvolver. Mas olha como é importante você se conectar com aquilo que é seu para poder passar, para poder cuidar, para poder acolher. Fantástico, Márcia. Olha, pessoal... Só concluindo rapidinho esse exercício. Mais corações, mais corações, mais corações. Olha só que interessante, eu falei isso para essa galera dos jovens quando eu fiz essa atividade com eles, e eu vou falar isso para vocês. A gente, eu acredito que muitos já saibam, mas é importante reforçar isso. A gente só vê no outro aquilo que está dentro da gente. Então, se eu vejo os defeitos no meu filho, se eu vejo as qualidades no meu filho, é porque eu também as tenho. Exato. Então, faça uma reflexão disso tudo, das qualidades e os defeitos que você viu no seu filho agora e que você precisa trabalhar em você e potencializar em você. Né? Tá? Então, quando eu fiz isso com os adolescentes, foi impressionante, um resultado que muito melhor do que eu esperava. Porque quando eu falei para eles, para falar o defeito, o primeiro eu falei para eles falar os defeitos deles e depois do outro, da roda, porque era um grupo de amigos íntimos. Quando era para falar a qualidade dele, ele não conseguia. Mas quando era para falar a qualidade dos outros, sim, foi fácil.
Os defeitos, eles ficavam meio assim, tipo, não vou falar, não vou magoar, né? Mas quando era para falar os defeitos deles, vários, sabe? E quando eu falei para ele que a gente só vê no outro aquilo que está dentro da gente, eles ficaram abismados que eles tinham as mesmas qualidades que eles acreditavam que nunca iam ter. Olha só. Então, olha só, aquilo foi o melhor aprendizado para eles na conclusão do workshop que eu fiz. Então, para mim foi muito gratificante. Espero que realmente tenha ajudado vocês aí a trazer Não tenho mais dúvida. clareza, sabe? E dar aí um norte aí para estar melhorando o relacionamento familiar, principalmente com os seus filhos. Espero poder ter contribuído mesmo, de coração. Sensacional, Márcia. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer aqui, junto com todos aí, o seu tempo, a sua dedicação, o seu esforço, separado o seu dia, que eu sei que é corrido, para conversar com a gente, para levar essa reflexão, para levar esse pensamento, trazendo exercícios práticos e de construção do eu interno, daquilo que é nosso. E permitir realmente esse olhar. Né? Permitir Exato. a transformação. Exato. Muito obrigado mesmo. E eu quero também, fica à vontade para agradecer o pessoal aí, fica à vontade para fazer a sua mensagem final e para depois eu volto para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Levi, gratidão pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Gratidão por poder contribuir de alguma maneira, sabe? Levar um pouquinho do meu aprendizado, do meu conhecimento aí para dividir com a galera. Obrigado por todos vocês que esperam e que acompanharam a gente na primeira live e voltaram de novo com a gente na segunda, né? Isso é muito importante. Então, gratidão por terem voltado. Deve ter tido mais perguntas aqui, que é tão rápido, não dá para responder, mas aí, Levi, depois vai ficar gravado aí na sua live. E aí depois a gente pode estar retornando se eu puder responder, claro. E a gente responde. E vão ter outras lives também, vocês querem outras lives? A gente pode trazer outras lives também. Vamos conversar mais sobre isso, com certeza. Falta, né? O tema, com certeza. Sempre que não falta, assunto para ser discutido. Mas gratidão mesmo, estou imensamente feliz mesmo, de coração, tá? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês e que o meu pedido é se ame e se perdoe. Cuide de você, para que você possa cuidar das pessoas ao seu redor, com carinho, com amor, com atenção, com aquele amor que você quer passar e quer receber, tá bom? Marcia, muito obrigado pelo bate-papo, por estar aqui com a gente. Pessoal, a cada um de vocês que esteve conosco até agora, muito obrigado. Gostou dessa live? Compartilha para mais pessoas, faz essa mensagem chegar naqueles corações que precisam realmente dessa reflexão, desse encontro, desse momento. E estejam com a gente nas próximas lives. Acompanhem Márcia também na rede social, acompanhem no Instagram, acompanhem nas outras redes. Muito obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus, levem essas informações aí para o coração, para a vida e pensem, um pequeno passo, por menor que seja, faz com que a gente não fique no mesmo lugar. Permita-se dar esse passo por você e depois para aqueles queridos que estão do seu lado. Marcia, muito obrigado, gente. Viu? Valeu, galera. Beijo. Até mais. Tchau.